Olá, queridos estudantes! Bem-vindos para mais uma aula do componente curricular de filosofia. Espero que vocês estejam gostando de nossas aulas. Estamos na unidade 2, estudantes, já quase concluindo aí o nosso módulo. Na unidade 1 esteve o professor Hélio, professor maravilhoso. Tenho certeza que vocês adoraram as aulas do Hélio. Eu estou me esforçando aqui para ser boa assim como o Hélio, viu? Porque eu sei que ele é muito cômico, ele é muito inteligente, ele traz aí muitos exemplos práticos, né, do uso da filosofia, e eu estou aprendendo junto com o Hélio, viu? Cada vez mais a gente estuda, pesquisa para melhorar nossas aulas, certo? Para trazer aí aulas com qualidade para vocês. Meu abraço e muito obrigado ao professor, né, presencial, que fica aí na sala de aula todos os dias com vocês, estudante, auxiliando, complementando aquilo que a gente não consegue ministrar aqui para vocês. Então, a figura do professor presencial é muito importante, muito mais importante que a nossa, porque estar ao lado do professor não tem coisa melhor, né? Estar aí ao lado do professor. Então, queridos, meu abraço a todos aí das escolas que eu visitei no Baixo Madeira, também das escolas aí do campo, Nova Mamoré, as escolas indígenas, enfim, diversidade de escola que eu vou estar lembrando aqui durante as aulas. Vamos para o tema? Que agora que eu acabei de lembrar que é uma aula de revisão, nosso tempo é curto. Queridos, nós vamos então para a revisão da aula 16.2. Falamos de dois filósofos importantes, Platão e Aristóteles. Então, sobre as ideias de Platão, né? Ele foi aí o alicerce da filosofia ocidental. Ele nasceu em Atenas. Vocês tiveram aí a biografia desse filósofo muito importante, que criou aí o dualismo, né, o dualismo platônico, podemos chamar assim. Em sua doutrina, o que ele trouxe? Duas teorias, né, ou teoria das ideias, né, o dualismo, na verdade, não duas teorias, mas o dualismo, chamada teoria das ideias. Ele procurou o quê? Resolver, deixa eu destacar aqui para vocês, resolver o impasse propondo o quê? Uma ontologia dualista, ou seja, estudo aí ontológico, né, sobre os seres, podemos dizer assim, sobre o que é o conhecimento para nós. Para ele, existem duas realidades diametralmente opostas, que são o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível corresponde à matéria e à mudança, né? E o mundo inteligível corresponde às ideias. Inteligível quer dizer de inteligência, de cognitivo, tá? Está relacionado então às nossas capacidades cognitivas de relacionar as coisas, de criar coisas, de, por exemplo, fundamentar ideias, né? Que são sempre as mesmas para o intelecto. Então, mundo das ideias, o mundo inteligível, que para ele surge aí a partir também das ideias de Parmênides, né? Processo de conhecimento. O que ele diz sobre o conhecimento? Que para conhecer a verdade é preciso passar então pelo mundo sensível e o mundo das ideias, né? Da essência ou dos seres verdadeiros. Logo, ele cria um método, né, conhecido, proposto para atingir o conhecimento. Qual é esse método, professor? A dialética, ou a epistêmica, epistemologia, estudo do conhecimento. A mesma coisa que a dialética. Dialética já vem o quê? De diálogo, de conversas, de discussões, de reflexões que geram o quê? O conhecimento, né? Então, podemos dizer que ele cria aí um método proposto, então, para o conhecimento, né? Produção de conhecimento. Falamos também da alegoria da caverna, né? Que eu não vou tratar da alegoria da caverna, não levar muito tempo. Está presente lá no livro 7 de Platão, como a República. Vocês voltam lá na aula e podem estudar um pouquinho mais sobre a alegoria da caverna, que tem a ver com as questões políticas e epistemológicas do conhecimento, né? Para libertar o ser do mundo das sombras. Vamos então tratar do segundo filósofo, né? Filósofo Aristóteles,
que foi a base do conhecimento lógico-científico. Ó. Não vou falar da biografia dele, que vocês têm um vídeo lá muito interessante, que trata aí da biografia. Vou falar direto da ideia dele, que ele traz que o conhecimento, podemos dizer, ele nasce por meio da sensação ao conceito. Ou seja, ao observar uma realidade ou um fenômeno, pelos nossos sentidos, né, vai nos levar, então, à constatação da existência real de inúmeros seres individuais, concretos ou mutáveis. Né? Então, ele cria o quê? O método indutivo, que é a indução, operação mental que vai do particular ao geral. Então, é por meio do método indutivo que, segundo Aristóteles, o ser humano pode atingir conclusões científicas de âmbito universal, ou seja, conhecimento científico. Como eu já disse para vocês durante a aula, né, mais tarde, outros filósofos, tanto medievais como modernos, voltou a essas obras desses filósofos e identificou teorias que deu base para o método científico, né, atual. Então, queridos, seguindo aqui, outra ideias, né, desse filósofo também é sobre a matéria e forma. Matéria, o princípio indeterminado dos seres, né, como o exemplo que eu trouxe para vocês do vaso. Qual é a matéria do vaso? É o barro, mas que é determinável pela forma. O vaso, depois ele é moldado com as mãos e ele vai ter uma forma de vaso. Para ele, então, a forma é o princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. Então, o exemplo aí do vaso de barro. Também ato e potência. Para ele, ato se manifesta no ser, aquilo que já é. Potência, aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Potência seria, então, a ação ali, no caso das mãos, né? Dar a forma ao vaso. Então, são teorias, estudantes, que foram bases para criar métodos, né? Tanto na matemática, como na química, na física. Outro tema que eu não tratei na aula, que é substância e acidente. Substância, atributo estrutural e essencial do ser, aquilo que intimamente é o ser, né? O ser é. E acidente é aquilo que ocorre no ser, mas que não é necessariamente definir a natureza própria do ser. Poderíamos dizer que os sujeitos, né, os seres humanos, são seres sociais. É aquilo que é do ser, seres sociais. Uma vez um indivíduo se isola, seria um acidente, ou seja, algo que está no ser, mas que não define aquela natureza, porque o ser humano, a natureza dos seres humanos é ser seres sociais. Precisamos um do outro, certo? Então, agora nós vamos para as atividades. Muito bem, queridos, vamos para a resolução das atividades. Trouxe algumas atividades bem interessantes, inclusive, partindo das que o professor Hélio já havia feito, eu fiz uma adequação nessas atividades que eu achei muito interessante. Como eu falei, o professor Hélio consegue relacionar assim, essas teorias com a vida prática. Vamos lá, vamos para a tela, que já apresento para vocês. No momento de tirar dúvidas ou correlacionar os conceitos que vocês estudaram com agora a atividade. E também verificar se conseguiu aprender. Vamos à questão 1. Vou fazer a leitura e vocês acompanham aí. Imagine que você deseja ter várias ideias para melhorar a vida das pessoas e a sua, mas não sabe como conseguir ou criá-las. Porém, um certo dia você recebe de presente um baú e que cada vez que é aberto, aparecem novas ideias perfeitas, inovadoras. Assim, o texto nos remete ao fato de que as ideias perfeitas existem em algum lugar, nesse caso, dentro do baú. Pronto, trouxe o texto para vocês. Vamos à pergunta. Voltando para o texto da filosofia, voltando para o contexto da filosofia,
Platão criou uma teoria referente a esse contexto e a determinou como sendo. Que contexto, estudante? O texto está dizendo ali o quê? O que vocês perceberam? Que o texto está tratando de que a pessoa está ali dentro de um baú procurando ideias, né, para resolver problemas práticos da vida, vamos dizer assim, certo? E encontra umas ideias, aí depois não, procurou outras e foi à procura de outras ideias, cada vez mais encontrando ideias, né, que faziam sentido ali para aquele sujeito. A resposta, diante disso, vamos para um exercício. A resposta, então, que Platão determinou é o quê? É sobre teoria das ideias. Não foi? A pessoa não foi encontrando ideias, depois foi buscando outras. Teoria das ideias é isso, estudante. É buscar sempre novos conhecimentos, novas ideias, independente da área, né? Da área de conhecimento. Então, ele propôs teoria das ideias. E ao longo da história humana, é isso que os cientistas, os filósofos vêm fazendo, a partir de uma ideia, formulando novas ideias, novos conhecimentos com base naquela. Certo? Questão 2. Vamos à leitura. Suponha que Himalaia é uma estudante de uma escola do campo. Ela organizou um canteiro suspenso, porém surgiram insetos que alimentavam-se das mudas, né? Ela fez um canteiro de quê? De cebolinhas e das couves. Lembra que eu falei para vocês que eu também fiz uns canteirinhos lá em casa de cebolinha e não nasceu uma semente. No caso de Himalaia aqui, ó, os insetos estavam comendo, né? E ela não soube o que fazer. Até certo dia, alguém sugeriu, lá uma pessoa com mais idade, deu a ideia para ela, colocar água de folhas de tabaco nas plantas, jogar nas plantas, né? Para matar e afastar os insetos. Mas Himalaia duvidou dessa ideia, porém ela buscou testar, né? Se esse conhecimento iria solucionar o problema. E, de fato, encontrou uma resposta consistente para eliminar os insetos. Diante da ação dessa menina, dessa moça, o que Aristóteles propõe? Ele propõe, olha aqui, eu trouxe o texto já, não achei que ia ser de múltipla escolha, mas já é um texto. Vocês vão escrever um texto e explicar o quê? A teoria de Aristóteles sobre a indução. Como assim, professora? Quer dizer que tudo que essa menina, essa prática, né, essa busca por resolver aquele problema por uma situação caseira, podemos dizer, do senso comum, é a teoria de Aristóteles? Isso mesmo. Para Aristóteles, a indução é uma operação mental que vai do particular para o geral. Representa o processo intelectual básico de aquisição de conhecimento. Então, para ele, é por meio do método indutivo. Indutivo quer dizer o quê? Está relacionado a já observar um fenômeno, por meio da observação, já fazer ali, levantar ali alguma síntese, né? Síntese ou conceitos. Ou seja, para ele, o método indutivo é uma abordagem de raciocínio que parte da observação de um fenômeno para chegar a conclusões gerais, ou uma teoria, né? No caso da prática do exercício lá que Himalaia fez, partiu de um senso comum, mas com a observação chegou a uma conclusão geral que os insetos não gostam da folha de tabaco, né? Ali do cheiro ou do gosto da folha de tabaco. Logo, o resultado de Himalaia é que sim, que a folha de tabaco, e mais especificamente a cauda de fumo feita a partir dela, é um inseticida natural. Olha aí que, né, saudável, podemos dizer assim, porque é natural, não vai ter ali, vai contaminar as folhas, né? Como o veneno faz isso, contamina muito. Pode ser usado, então, para controlar pragas. A nicotina presente na planta tem propriedades inseticidas e pode ser eficaz contra vários tipos de insetos, como pulgões, lagartas e cochonilha. Vocês conhecem esses tipos de inseto mais do que eu, né? Quem faz plantações.
conhece várias espécies de inseto que é considerado como praga, né, para a planta. A questão 3, imagine que em seu sítio existe uma árvore frutífera, né? Pode na cidade também. Nós temos muitas árvores de frutas em casa, né? Na minha casa tem pé de manga do vizinho, na verdade só cai as folhas do meu lado. Mas tem um pé de manga, com uma manga muito gostosa. Então, essa árvore frutífera, mas a mesma não consegue dar frutos. E suas folhas estão queimadas, ressecadas, e em consequência de um clima seco. Porém, você não quer cortá-las, mas quer entender o que está acontecendo, né, com aquela planta, com aquela árvore. Logo, recorre-se ao pensamento de Platão. Qual é o pensamento de Platão em relação a esse fenômeno da planta, da árvore que não está dando fruto, apesar de ser frutífera, e com as folhas ficando queimadas, né? Padrão de resposta, porém, vocês podem construir outra, né, com base, que tem aqui base, então, na teoria de Platão, que ele propõe que conhecer a verdade implica um processo de passagem do mundo sensível, que é o mundo das sombras, das aparências, para o mundo das ideias, da essência ou dos seres verdadeiros. A primeira etapa desse processo é denominada pelas impressões. Sensações advindas dos sentidos, ou seja, dos órgãos dos sentidos. O ver, o sentir o cheiro, o pegar, né, o tato, o ouvir, que são responsáveis pela opinião, doxa. Então, tudo que a gente consegue observar pelos sentidos é doxa, uma opinião a princípio. E o conhecimento, para ser autêntico, ele deve perpassar, então, pelo mundo das ideias. Ou seja, ultrapassar o plano da opinião e penetrar na esfera racional da sabedoria, o mundo das ideias. O que Platão quer dizer com isso, estudante? Que a primeira observação, a primeira opinião que nós temos sobre as coisas pode ser o quê? Doxa, ou seja, opinião, porque os nossos sentidos podem nos enganar. Lembra da teoria da caverna? Que as pessoas estão lá no mundo das sombras, né? No mundo das sombras, ou lá no fundo de uma caverna, vendo só o quê? Imagens, percepções de imagem do que seria o mundo real. Então, essas são as nossas percepções. A opinião que nós criamos sobre algo que nós, de primeira mão, observamos e detectamos como ser algo. Porém, o verdadeiro conhecimento é quando passa por um processo racional, pensamento lógico. Né? Por isso que a matemática ela é lógica, porque precisa de um raciocínio lógico matemático, teorias de ideias, né? E fórmulas para chegar a um raciocínio conclusivo, lógico, verdadeiro. Certo? Então, para ele, o conhecimento verdadeiro precisa passar pelo mundo sensível ou pelas percepções dos nossos sentidos e ser aprofundado por meio da razão, racional. Isso sim seria o verdadeiro conhecimento. Estudante, eu tenho um material aqui complementar, depois vocês dão uma olhada lá, certo? E eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá. Obrigada pela atenção.